Agradecer a oportunidade de fazer mais, de estudar com vocês. Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, nós estamos no capítulo 3 da lei do trabalho. Necessidade do trabalho, as questões 676 e 677. Antes da gente entrar nas duas questões propriamente ditas, eu encontrei um termo muito usado na Bíblia, no Antigo Testamento, chamado avodá, que é a noção de trabalho, que no hebraico significa trabalho, tanto trabalho como adoração. Essa palavra reúne as ideias de adoração e de trabalho. E nas 145 vezes que essa palavra apareceu no Antigo Testamento, relaciona-se adorar a Deus com servi-lo e também com as noções de serviço, de obra, de lida, de artesanato e produção. Então, aquela noção de trabalho como castigo, ela vem depois com os romanos, vem também na época dos egípcios, né, em que o trabalho era considerado uma atividade de menos-valia. Mas Deus dá o significado de trabalho e também como serviço a Deus, servir a Deus. E nós temos na Gênesis, capítulo 3, versículo 19, com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. E aí nós vamos entender a resposta dos espíritos à questão 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Kardec pergunta por que o homem tem que trabalhar. E eles respondem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Nós ainda precisamos da matéria como ferramenta, como instrumento para a nossa evolução. E na nossa atual vibração, no nosso atual nível, o trabalho, além de ser a expiação, também é um meio de aperfeiçoamento da inteligência. Porque sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. O trabalho nos estimula a usar, a desenvolver a nossa inteligência. E com isso nós vamos subindo, galgando degrau a degrau a nossa evolução. Porque a matéria, nós ainda precisamos de nos alimentar, nós precisamos de cuidar da nossa segurança e do nosso bem-estar. E tudo isso depende do trabalho e das nossas atividades. E aquele que é extremamente fraco fisicamente, Deus outorgou a inteligência como compensação, mas sempre é um trabalho. Tudo que se faz em termos de melhoria, automelhoria ou melhoria para o próximo, para a sociedade, é um trabalho. E nós temos que mudar o sentimento em relação ao trabalho como um castigo, que na verdade o trabalho é uma dádiva que Deus nos dá. Meimei, no livro Pai Nosso, através do Chico, no capítulo 35, ela escreveu A Bênção do Trabalho.
E é pela bênção do trabalho que nós podemos esquecer tudo aquilo que nos perturba, esquecer os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Até porque a gente, quando trabalhando, focado no trabalho, a gente deixa de pensar aquilo que nos incomoda. E sempre focado no trabalho, nós nos melhoramos. Melhoramos a nossa casa física, melhoramos a nossa casa mental, engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Tudo que nós fazemos em relação a atividades físicas, trabalhos físicos ou trabalhos intelectuais, nos engrandece o local à nossa volta, a nossa comunidade. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, nós exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariamos o respeito e a cooperação dos outros. O nosso exemplo dentro do trabalho, a forma como nós trabalhamos, a alegria com que trabalhamos, acaba contaminando quem trabalha com a gente, né? Nós conseguimos transformar o ambiente de trabalho. E com isso, os pensamentos que nos seguem são pensamentos bons. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. E como tal, nós nunca poderíamos dizer que trabalho seja um castigo, seja um suplício, seja um sacrifício. Temos que encarar o trabalho com alegria, como uma forma de crescimento. Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, através de Chico, no capítulo 33, ele diz: a estrada de luz, vai e constrói, segue e atende ao progresso, avança marcando a tua romagem com os sinais imperecíveis das boas obras. Essas boas obras não são necessariamente grandes obras. Um trabalho humilde, um trabalho pequeno, um trabalho honesto é uma grande obra, é uma boa obra. O trabalho entre as margens do amor e da reta consciência é a estrada de luz que te reconduzirá ao paraíso, a fim de que a terra se transforme no divino espelho da glória de Deus. Então, o trabalho é essa estrada reta que nos conduz ao paraíso. Obviamente, com um trabalho digno, um trabalho honesto, um trabalho em prol da sociedade, um trabalho que vai nos elevar. No livro Sinal Verde, André Luiz, através do Chico, no capítulo 17, Dever e Trabalho, ele nos diz: compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Ou seja, todos juntos participamos com o mesmo interesse do crescimento, não só do nosso crescimento, mas do crescimento do irmão. Temos que ser obedientes, uma obediência digna, que tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove
às tarefas consideradas maiores. De pouquinho, vai fazendo aos pouquinhos, vai acabando fazendo grandes trabalhos, grandes tarefas. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Vendo como a pessoa trabalha com respeito, com carinho, com abnegação, nós temos noção de como essa pessoa é no seu íntimo. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. É uma questão de repetir, é uma questão de praticar, é uma questão de saber que esse trabalho vai me dignificar, vai me enobrecer realmente e vai não só exemplificar para os companheiros de trabalho, mas vai também fazer com que a gente cresça, que a gente galgue mais degraus na nossa evolução. No livro Consolador, na pergunta 225, no parágrafo relativo a trabalho, a pergunta é: como entender a salvação do homem e como consegui-la? O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. Então, o Evangelho é o nosso roteiro. A aplicação do Evangelho decorre à luz do Espírito. E no turbilhão das nossas tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos essa aplicação no nosso dia a dia, na nossa vida de relação e principalmente no nosso trabalho. Na questão 226, a pergunta é: os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? E a resposta interessante é: os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Então, quem pensa que vai desencarnar e ficar com a mão na manga do colete, não vai. Seus problemas novos são inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Então, o nosso trabalho aqui não é nada comparado ao trabalho da espiritualidade. E que, se Deus quiser, nós vamos participar plenamente desse trabalho, tendo sempre como roteiro o Evangelho. E eles continuam: trabalhai sempre, essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do circo carnal. Esforcemo-nos constantemente. No livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, no capítulo 11, denominado Trabalho, Joana diz: é a lei da natureza mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa. Então, nós temos que forjar esse progresso não só
a nossa melhoria, ao nosso bem-estar, mas também no nosso entorno, no meio ambiente onde estamos, na nossa comunidade, na nossa família. E ela continua: o trabalho, no entanto, não se restringe apenas em esforço de ordem material e física, mas também intelectual, pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte e da ciência. Então, nós limitamos muito a questão do trabalho à parte física, né? a material do esforço, o esforço físico, mas o esforço intelectual, né? Manifestando na cultura, no conhecimento, na arte, também é um trabalho. Nós vemos em alguns livros, né, a música, a pintura, como isso enobrece, como isso faz parte do desenvolvimento da nossa evolução espiritual. E agora nós entramos na questão 677, onde Kardec pergunta: por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? E os espíritos respondem: tudo em a natureza trabalha. Tudo é trabalho. O desenvolvimento de uma semente que se transforma numa árvore que dá frutos é trabalho. O desenvolvimento de uma planta que floresce e que nos dá o perfume, uma flor perfumada, uma flor bonita, é trabalho. As abelhas trabalham, as formigas trabalham, o verme no interior da terra trabalha. E segundo Emmanuel, faz o trabalho que Deus manda e direitinho. Como trabalham os animais e como trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem o homem, ele tem um duplo fim, um duplo objetivo, não só a conservação do seu próprio corpo, mas o desenvolvimento da faculdade de pensar, que também é uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo às suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, até porque eles têm necessidade de que o Criador cuide deles, eles têm essa necessidade. Eles não têm a capacidade de criar, eles não têm a capacidade de pensar, eles têm sentimento, eles não têm a capacidade de raciocinar. Então, eles são também instrumentos dos desígnios do Criador. E o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Nós ainda não temos a capacidade, nós ainda não temos o alcance de entender a relação do trabalho que os animais executam para o objetivo final da natureza. Mas eles trabalham dentro das suas limitações. Continuando ainda no livro Estudos Espíritas, continuando no mesmo capítulo, mas já em relação aos animais, Joana diz: o movimento e o esforço a que são conduzidos os animais, e que por generalização passam a ser denominados trabalho, também constituem a atividade de repetição
motivada pelo instinto de conservação da vida, sem as resultantes realizações criadoras que facultam o aprimoramento, o progresso, a beleza inerente ao ser humano. Em relação aos animais, nós estamos à frente, eles são nossos irmãos menores, ainda não têm a capacidade criativa, a capacidade de raciocínio, não tem como, por si só, progredir, não tem como aprimorar sem que essas atividades de repetição sejam exercidas por eles. E ela continua: nos mundos felizes, onde o trabalho deixa de ser impositivo, deixa de ser obrigatório, é a conquista do homem livre, que sabe agir no bem infatigável, servindo sempre sem cessar. Então, nos mundos felizes, apesar do trabalho não ser impositivo, vai ser uma procura para nós. Nós saberemos que o trabalho é extremamente necessário e nós vamos amar o trabalho, servindo sempre e sem cessar. No livro Gênese da Alma, de Caibar Schutel, tem no capítulo As Religiões Sacerdotais, os Animais e a Metempsicose, a Providência Divina, fala todo esse capítulo é referente aos animais, ao respeito aos animais. Na verdade, o livro todo, mas esse em especial, ele fala que os homens, eles, por conta de pensarem que existe ainda a capacidade, a possibilidade do retorno do ser humano como animal, caso esse animal seja agredido, né? Caso o ser humano seja violento, então isso deu uma diminuída na judiação que o ser humano faz com relação aos animais. E ele diz que a providência divina não tem descurado do bem-estar dos animais, que, se de um lado tem de passar pela escola do trabalho e pelo cadinho do sofrimento, como nós temos, né, para desenvolverem suas aptidões, de outro lado, tem os mesmos direitos que temos do descanso e do bom trato. E no capítulo seguinte, Lei Providencial do Trabalho, ele continua: o trabalho como lei sábia da providência, outra coisa não é, senão um meio de desenvolvimento da atividade e da inteligência. E nesse capítulo, ele conta detalhadamente o trabalho das formigas, o trabalho das abelhas, é bastante interessante para quem quiser se aprofundar nesse estudo. E em Mateus 6, capítulo 26, Jesus diz: olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? Então, trabalhemos como fazem os pássaros dos céus, que não semeiam, não colhem, mas nem por isso eles deixam de ser atendidos, acolhidos e alimentados por Deus. Nós, fazendo a nossa obrigação ainda, nós estamos na fase da obrigação, temos que mudar essa forma de encarar o trabalho, não como obrigação, mas como prazer, com alegria, já que essa estrada que nós estamos palmilhando
nos levará à angelitude um dia. E para terminar, João, capítulo 6, versículo 27, Jesus diz: trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Trabalhamos pelo alimento físico, mas temos que trabalhar mais ainda pelo alimento espiritual. O trabalho é uma forma desse alimento chegar até nós. Nós enxergarmos o trabalho como um alimento espiritual. Obrigada, fiquem com Deus.